Olá, amigos do Hoje em Dia, estamos aqui para apresentar mais um Hoje Esporte Clube, dessa semana um pouco mais reduzido, mas com o que aconteceu de melhor no futebol de Cruzeiro, Atlético, América e Atlético, que estão disputando a Série B. O Cruzeiro, líder do Brasileirão, goleou o Juventude no último domingo por 4-0 no Mineirão. Uma partida fantástica do time celeste, você está vendo as imagens aí, que demorou para achar o primeiro gol, uma grande jogada de Marquinhos, de Caio Jorge, e acabou com a conclusão do Christian. Mas que depois retomou a partida do seu velho estilo, jogando no Mineirão, apoiado por mais de 50 mil pessoas, e venceu com tranquilidade o Juventude, por 4-0. O time celeste alcançou a liderança do campeonato, os gols foram marcados por Gabigol duas vezes, né? O primeiro deles marcado pelo Christian, que a gente falou, você está vendo aí o segundo gol do Gabigol. O primeiro gol do Gabigol, na verdade, o segundo foi marcado de pênalti, no pênalti que aconteceu em cima do Caio Jorge e que o VAR teve atuação nesse caso. E para fechar a partida, quem fechou a partida com o quarto gol foi o Eduardo, que foi muito bem na partida. Foi muito bem no jogo, substituiu o Lucas Silva à altura, né? O Lucas que acabou entrando no segundo tempo, mas deixou a partida logo 15 minutos depois com um problema no joelho, que foi diagnosticado e não teve nenhum problema que pode tirar ele da partida contra o Corinthians, partida que nós vamos falar logo em seguida. Aí você está vendo o último gol do Cruzeiro na partida, o Bolassi cabeceia para dentro da área e o Eduardo completa de cabeça, o Cruzeiro que alcançou a liderança nesse domingo diante do Juventude. Uma partida que começou difícil, mas o Cruzeiro soube lidar com tudo isso. E reverteu a situação, principalmente no segundo tempo, onde fez os 3 gols. Em seguida, o Cruzeiro foi até São Paulo para enfrentar o Corinthians nessa última quarta-feira e foi uma partida bastante complicada para o time celeste, principalmente pelo ímpeto do Corinthians, que bateu demais e marcou muito forte e correu bastante também esse time do Corinthians, viu? Parece que eu não tinha visto o Corinthians jogar dessa maneira ainda no campeonato e trouxe muita dificuldade ao Cruzeiro, que soube se defender muito bem, né? A defesa do Celeste completou aí 5 partidas sem sofrer gol fora de casa, um recorde que não acontecia há muito tempo. Está vendo aí os lances da partida, esse lance que inclusive que o Caio Jorge perdeu, o que seria a melhor oportunidade de gol do Cruzeiro. Mas no segundo tempo o time Celeste recuou e sofreu uma pressão fortíssima da equipe do Corinthians, onde que a principal estrela do time, o principal jogador do time foi o Cássio. O Cássio fez grandes defesas, salvou o Cruzeiro, mostrou muita segurança e no fim da partida o zagueiro Vidalba tirou uma bola em cima da linha, sabe? Uma bola que poderia muito bem ter sido transformada a partir do Cruzeiro em derrota, o que poderia ter problemas na classificação, já que o Flamengo venceu nessa rodada o Bragantino fora de casa e encostou ali na liderança, está 1 ponto atrás. 1 ponto atrás do Cruzeiro. O Cruzeiro é líder, mas o Flamengo está ali no encalço. E olha, você vê essa defesa do Cássio, que coisa mais linda essa defesa dele. E essa última bola do jogo aí, ó, que o Vidalba tira ela de cima da linha, o que poderia ser a derrota para o time cruzeirense. O Cruzeiro volta a jogar no domingo contra o Ceará, no Mineirão, e são esperadas mais de 50 mil pessoas para essa partida, né? Seria a 6ª vez, tá vendo aí, o Silão botou na tela pra gente, Cruzeiro e Ceará, domingo às 16 horas. Será a 6ª vez que o Cruzeiro, quer dizer, né? A gente aposta que o Cruzeiro vai levar mais de 50 mil pessoas. E se concretizar isso, o Cruzeiro vai completar a 6ª partida no ano com mais de 50 mil torcedores do Mineirão. O que seria um recorde, né, para a equipe e que tá em 3º lugar na média de público do campeonato com mais de 46 mil torcedores por partida. É o que a nação celeste está fazendo aí, apoiando o time, né, que está em primeiro lugar e levando o time nas cabeças da competição, quem sabe para conquistar o título no final do ano, né? Agora vamos mudar para o outro lado da lagoa, como as pessoas falavam antigamente, agora é outro lado da cidade, é para Vespasiano, para falar do Atlético. O Atlético que perdeu para o Palmeiras no último fim de semana por 3-2, uma partida irreconhecível do Atlético. O Atlético não tem feito boas partidas, mas essa foi irreconhecível, o Atlético não jogou nada. Conseguiu os 2 gols através do Hulk, que fez mais uma vez a diferença, 2 gols de falta, e entrou para o hall de maiores artilheiros do planeta, entre os 10 maiores artilheiros do planeta, e continua quebrando recordes no Atlético. Mas essa partida foi de se esquecer, o Atlético
não jogou absolutamente nada, chegou a tomar 3-1 no placar, falhas clamorosas da defesa. O Hulk até tentou, quase empatou a partida no último lance do jogo, onde o Everton fez uma grande defesa e salvou o Palmeiras do empate. E o Atlético deixou muito a desejar dessa partida, para logo em seguida acontecer uma bomba explodir na cidade do Galo, né? Uma bomba sobre crises financeiras que o Atlético está passando. O Rony, o atacante Rony, entrou com um pedido de rescisão contratual, alegando que estava em falta com salários, direitos de imagem, premiações, que beiram bilhões de reais, e ele pediu a rescisão contratual, e nisso começou a pipocar notificações extrajudiciais dos jogadores do Atlético, Scarpa, Arana, Igor Gomes, Gabriel Menino, Júnior Santos, todos esses apareceram notificações extrajudiciais, algumas fake news, algumas não, mas que são atitudes que jogadores tomam normalmente, quando há um atraso de salário, um atraso de direitos de imagem. Então os jogadores tomam essa atitude mesmo, com notificações extrajudiciais, e o mais grave mesmo foi o Rony, que acabou sendo contornado pelo Paulo Brax, com a certeza de que os mecenas do Atlético, né, o Menin e os outros, o filho Menin também, eles iriam acertar as pendências com os jogadores que chegaram a treinar com os bolsos do lado de fora do calção, né, em forma de protesto. Só que aconteceu que o Menin e o Sérgio Coelho foram até o treino do Atlético, que foi na Arena MRV, e prometeram pagar os salários até o fim da próxima semana. Prometeram acertar todas as pendências até o fim da próxima semana. Olho nisso, hein, Menin? Uma hora você perde essa confiança dos jogadores. Depois disso, a situação do Rony foi contornada, o jogador tirou a ação judicial contra o Atlético e continuou a preparação para a partida contra o Bucaramanga. Contra o Bucaramanga pela Copa Sul-Americana, a partida de volta. O Atlético ganhou a primeira partida em Bucaramanga por 1-0, gol do Hulk de falta, e veio para essa partida na Arena MRV com a possibilidade de fazer as pazes com a torcida, mas não foi isso que aconteceu, né? O Silan tá botando na tela aí agora, o Atlético jogou mais uma péssima partida, teve chance sim de vencer a partida, vencer o jogo, principalmente nesses lances que está vendo com o Hulk, mas deixou muito a desejar, né? O Atlético foi bem aquém do que o torcedor queria, a Arena MRV que não estava lotada e que foi alvo de muito protesto, né? Jogadores como Scarpa e Rony foram muito vaiados, foram hostilizados em campo e parece que sentiram, porque o Atlético não conseguiu produzir e acabou derrotado, né? Acabou derrotado pelo Bucaramanga por 1-0. A gente vai ver o gol daqui a pouco. Na verdade, a gente não tem o gol porque essas imagens foram cedidas pelo Atlético. Temos o gol sim, o Silan tá falando que temos o gol sim. É nesse lance agora que a gente está vendo agora, o gol do Bucaramanga, marcado pelo capitão da partida, capitão do time colombiano, e que levou a decisão para os pênaltis. E nessa decisão, mais uma vez, brilhou a estrela do goleiro Everson. Que partida que fez o Everson, né? Primeiro, ele salvou o time do Atlético na Colômbia, né? Com 4 grandes defesas, e diante do Bucaramanga, na disputa de pênaltis, ele foi a principal peça do Atlético, né? Ele pegou simplesmente 2 pênaltis e ele marcou o gol que decidiu a classificação para o Atlético, que levou o time atleticano para as oitavas de final da competição, que agora vai enfrentar o Godoy Cruz. Além da classificação, o Atlético também ficou com uma premiação milionária, cerca de 3,5 milhões de reais, que podem ajudar aí a quitar as dívidas do time, principalmente com o elenco que foi na justiça, né, que notificou o time extrajudicialmente. No domingo, o Atlético tem uma pedreira, mas é uma pedreira gigante mesmo, daquelas que o atleticano não consegue esquecer, que é o Flamengo, né? Às 23, ô horário, hein? Esse horário é demais, né, Silan? Domingo, 20h30 no Maracanã, Flamengo e Atlético. O Flamengo é o vice-líder da competição, 1 ponto atrás do Cruzeiro. E quem sabe o Atlético aí ajuda o rival, né? Segura um pouco o ímpeto do Flamengo. O empatezinho ali já tá bom pro Cruzeiro manter a liderança do Campeonato Brasileiro, né? Então o Atlético pode ter a formação ideal para essa partida. E na sequência, o time vai pegar o Flamengo novamente,
dessa vez pela Copa do Brasil, ou seja, teremos uma overdose de Atlético e Flamengo nas próximas semanas. O Atlético volta a enfrentar o Flamengo na quinta-feira, também no Maracanã, e depois decide a volta da Copa do Brasil na Arena MRV diante do seu torcedor, que poderá estar um pouco mais calmo e poderá acreditar mais na equipe que decide a classificação na Copa do Brasil. Mudando agora para a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar do América e do Atlético. O América continua um calvário, né? Agora na 15ª posição, namorando com a zona de rebaixamento, está a 2 pontos da zona de rebaixamento com 20 pontos ganhos. O América foi derrotado pelo Cuiabá por 3-1, começou ganhando a partida e tomou a virada para 3-1 na última quarta-feira e complicou muito a sua situação, principalmente a do treinador Anderson Carvalho. Tem gente já falando que Anderson Moreira, tem gente já falando que ele está correndo risco de perder o cargo. O América emitiu uma nota oficial ontem desmentindo essa situação, que ele tem total apoio respaldo dos jogadores e da diretoria, e o Anderson continua aí até quando, eu não sei. Quem está fazendo uma boa campanha dessa vez é o Atlético, né? Que já ultrapassou o América na classificação, vem de 5 jogos sem derrota e na última terça-feira empatou por 1-1 com o Curitiba, jogando na Arena Sicredi em São João del Rei. O time que chegou a fazer o gol da vitória, 2-1 no finalzinho do jogo, mas que foi invalidado pelo VAR. E o Atlético segue a sua campanha na intermediária da tabela, ali na parte intermediária, na 11ª posição, com 22 pontos, 2 a mais que o América, uma disputa pessoal entre os dois times mineiros do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom, ficamos por aqui, esse foi o resumão do que aconteceu durante a semana, e na próxima semana já voltamos com o time todo completo aqui do Hoje Esporte Clube para mais informações para você. Acompanhe a gente no Jornal Hoje em Dia e nas redes sociais, @Jornal Hoje em Dia. Tá bom? Grande abraço, valeu!